Está começando mais um Elas, é sempre um prazer, uma grande alegria tê-las aqui conosco. Hoje, claro, nós estamos recheadas de novidades. Temos decoração no nosso quadro Elas Decoram, com as meninas do Estúdio C2 Arquitetura, Elane Crespo e Francine Ceruti, que tem sempre uma novidade pra gente, né? E a gente continua batendo um papo com a Alessandra Teles. Ela vai contar sobre um projeto bem legal da sua clínica, o Afine-se. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. E terminaremos, claro, com ela, Neide Martini, nossa chefe preferida, vai nos ensinar hoje a fazer uma receita de caponata. Olha só, fosse você, não saía daí não, hein? Então, vamos começar muito bem o programa de hoje com elas, Francine Ceruti e Elane Crespo no Elas Decoram. O que será que elas vão contar pra gente hoje, hein? Comprar uma casa ou um imóvel é um passo muito grande e muito importante na vida de várias pessoas, né? Bom, para te ajudar, a gente veio trazer conselhos que vão fazer toda a diferença na hora de fazer... né, de fechar negócio, né? Mas antes da gente começar, deixa a gente se apresentar. Eu sou a Elane Crespo. Eu sou a Francine Ceruti. E nós somos do Estúdio C2 Arquitetura, um escritório de arquitetura que te ajuda desde a construção até a finalização da sua casa. Aí, vamos lá, vamos começar. Primeiro item que é fundamental e que eu acho que isso daí várias pessoas já pararam para pensar é a localização. Mas a localização não é só assim, eu prefiro morar em tal bairro. Não, tem mais itens que são super importantes. Você tem que pensar na questão da mobilidade, pensar na questão do trânsito. Você já parou para pensar se você mora de repente num condomínio que é maravilhoso, mas que volta e meia, determinados horários, fica tudo engarrafado? Você tá doida para chegar em casa para descansar e você tem que enfrentar meia hora, 40 minutos, uma hora, quem sabe. Gastando combustível, perdendo tempo. Não dá. Então, a localização não é importante só porque ali, de repente, é mais perto do meu trabalho, é perto da escola do meu filho. Não, a gente tem que levar em consideração esses pontos que são super importantes também. Essa questão do trânsito e essa questão de mobilidade. Do quão flexível, né? De você, por exemplo, ter... eu moro aqui, mas aqui não tem nada perto. Não tem uma padaria, não tem um supermercado, não tem nada. Coisas tudo eu vou simples do dia a dia. Então, avalie esses pequenos detalhes, porque às vezes você está acostumado a morar perto de tudo e você vai precisar fazer essa mudança, vamos dizer assim. É uma mudança, na verdade, de rotina, né? Porque você vai ter que se preocupar antes de chegar em casa de tudo que tá faltando para você já ir carregando. Porque senão, às vezes dá aquela fome de noite, você não tem o que fazer, às vezes o motoboy nem chega lá naquele lugar que você está escolhendo novo para morar. Enfim, pense em todos esses detalhes antes de você fechar o negócio. Não basta só a preferência do local. Outra questão que você tem que avaliar também é o posicionamento. Posicionamento em relação àquela coisinha básica que todo mundo já sabe, o nascente, o poente. Só que não quer dizer que uma casa de frente para o poente é ruim, tá, gente? Depende da planta dela, de como que ela foi construída. Isso, e aí você precisa realmente analisar lá. Se ela já é uma casa construída, se os cômodos principais sociais, que são a sala, cozinha, que são ambientes que a gente de dia fica mais tempo, se eles são quentes, porque se eles forem quentes e receberem um sol da tarde, vai ser bem desconfortável. Fica desconfortável. E aí, de repente, você tem até alguns artifícios. Mas procure já algo que esses ambientes tenham o sol da manhã. Agora, o quarto nem sempre é tão essencial pegar o sol da manhã.
Agora, a sala, sim. É. Porque uma sala quente à tarde, ninguém merece, gente. É claro, gente, que tudo isso depende dos seus hábitos, né? De como é a sua rotina dentro da sua casa. Por isso que é uma coisa muito particular. Cada um tem que avaliar aquela casa que vai fazer melhor sentido para você, de acordo com as funcionalidades que você precisa. E a gente também precisa levar em consideração a ventilação. Se ela é uma casa bem ventilada, porque dependendo do local, você às vezes precisa que não seja uma casa tão ventilada, dependendo do local que você mora no país, se for um lugar frio, que o inverno é mais rigoroso. Enfim, cada lugar tem a sua particularidade. Então a gente não vai dizer que tem que ser mais fresca. Não necessariamente, dependendo da casa, ela tem que ser mais quente mesmo, né? Enfim, cada caso vai ser um caso. Mas aqui na nossa cidade, o ideal, porque aqui é quente, o ideal é que seja mais fresca, voltada para o Nordeste, o vento Nordeste, porque vai te ajudar muito a refrescar a casa. Agora, outro ponto super importante é, se você vai comprar uma casa pronta ou um apartamento pronto, você tem que avaliar os materiais que estão lá, os pisos que estão lá, o tipo de vidro, de esquadria, de tudo. Por quê? Porque se você não gostou, você vai ter que pensar que você vai ter que fazer uma reforma. Então, você vai ter que analisar bem o quanto vale a pena fazer essa reforma. Ou analisar se o acabamento daquilo ali tá tudo bonitinho ainda. Porque às vezes é uma casa antiga, até o acabamento é antigo, mas se você gosta e se tá tudo em perfeito estado, tudo bem. Agora, se você entra numa coisa que já tá tudo detonado, precisando de reforma, você tem que pensar que você vai ter que parar para pensar nessa questão de que você vai ter que gastar, além de tudo, com essa questão da reforma. Faça uma análise se está cabendo no seu orçamento essa reforma, porque se couber, ótimo, é uma ótima opção. Agora, se não couber, reformas sempre são uma caixinha de surpresa. Se tiver com um orçamento muito apertado, pensa bem antes de investir nesse imóvel. Um outro detalhe que a gente tem que tomar muito cuidado, eu vou dar um nome técnico, mas vou rapidinho explicar, é o homestaging. São aquelas técnicas de venda em que as pessoas aplicam, tanto nos books de venda, né, quando vai criar um imóvel novo, um apartamento, uma casa, aqueles books que a gente vai olhando, a casa perfeita, que cabe tudo, também no decorado, sabe? Porque muitos deles, às vezes, são criados truques para que você se sinta mais à vontade naquele ambiente. Se for um imóvel pequeno, eles vão criar truques para que você tenha a sensação de que os espaços são maiores. Ou seja, avalie com muita calma, com muita tranquilidade, para que você não se meta numa furada. Isso aí. Inclusive aquelas plantas, às vezes, eles dão uma enganada ali, reduz um pouquinho o tamanho, nem é o real. Confere as medidas. Confere as medidas para ver se seus móveis vão caber bem ali dentro. Tem que ter muita atenção nisso. Outra coisa que é interessante você pensar é na questão da manutenção da sua casa. Por exemplo, estou saindo de um apartamento e vou morar numa casa que tem piscina, que tem jardim, que tem uma área grande, descoberta. Você tem que parar para pensar que, dependendo, você vai precisar ter um funcionário para cortar grama, um funcionário para limpar. Até, sabe o quê? As casas com pé direito duplo, que às vezes tem um monte de vidro. Isso. Pense nisso, tá? Porque tem que ver se isso vai ser funcional para você, pro seu dia a dia. Isso, se você vai ter gente para poder viver limpando aqueles vidros. Ou se você vai ter tempo para fazer. Então tem que pensar nesses pequenos detalhes de manutenção dessa nova vida que você vai ter. Deixa eu dar uma dica muito importante. Converse com seus futuros vizinhos. Vai ali naquela região que você está pensando em comprar. Escolheu aquela casinha? Antes de comprar, dá uma rondada. Visita um vizinho, visita o outro. Roda também em horários diferentes, passa naquela rua ali, vários horários diferentes, em dias diferentes, porque só assim você vai ter certeza de que a vizinhança ela é perfeita para você. E em casos de apartamento, entre no apartamento em horários diferentes também, para você ver a movimentação dos apartamentos em volta, você não vai criar aquele ruído. Pode ser muito, você ouvir muito o vizinho. Se às vezes a sua vizinha, que vai ser a vizinha de cima, não é aquela que pisa com sapato forte todo dia, que fica perturbando na cabeça. Móvel. Então são pequenos detalhes que, com até a decoração, você consegue de repente dar uma amenizada, mas acabar com aquilo é muito Exatamente. difícil. Então é legal conversar com os vizinhos por isso. E outro detalhe, você tem que ir também em dias de chuva. Sim. Porque, gente, vai que você tá indo morar numa rua e não nem parou pra pensar nisso. E você pega um dia que choveu um pouco mais e sua rua alaga. E você vai estragar, às vezes vai entrar água dentro de casa. São pequenos detalhes, mas que se você vai comprar um imóvel para você ficar ali por anos e mais anos,
você tem que levar em consideração antes. Resumo da ópera: não faça nada disso com pressa. Avalie com muita calma, com muita tranquilidade. Pense nos prós e contras de cada um desses fatores que a gente relevou para você. Pesquise bastante antes de tomar a decisão, porque é uma decisão muito importante e você não vai querer se arrepender. É um passo muito grande na sua vida. Bom, se precisar, chama a gente, que a gente ajuda, tá bom? Tchau, A gente até o se vê. próximo programa. Olha, não é à toa que esse é um dos quadros preferidos aqui do programa, o Elas Decoram. Adorei, meninas. Valeu. Na próxima semana, com certeza, elas voltam com muito mais novidades. E eu volto no próximo bloco. E você? Não sai daí não. É rapidinho.